Saudações, eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada de 7 de abril de 2022, e vamos deixar de lado as vicissitudes da questão política e econômica e da guerra, que hoje eu quero falar do The Batman, o filme com Robert Pattinson. Apesar de que esse filme me foi evocado pela situação da guerra também, porque eu estava discutindo online com alguns colegas a respeito de algumas situações da Ucrânia, e citado a estranheza de que havia um shopping em Kiev funcionando integralmente apesar da situação de guerra. Aí eu fiz a piada, porque eles não podem perder a estreia de The Batman. Aí que eu me lembrei que tinha que ver o filme, né? Acabei conseguindo ver no último dia de férias da minha esposa, a gente conseguiu ver à tarde, fica mais fácil pra gente. Bom, é basicamente sobre esse filme e sobre a tradição dos super-heróis que eu queria falar em si. Lembro que eu tenho uma live, né, que são super mitos e super-heróis, né? Que eu comentei bastante sobre essa temática de super-heróis. Tem alguns vídeos predecessores também, mas nenhum deles focado nesse personagem tão icônico. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de já afastar aquelas bobagens, o pessoal que ficava com essa marcação com o Robert Pattinson, né? O pessoal subestimando a capacidade do ator, porque ele ficou um tanto quanto marcado pelo personagem da série Crepúsculo, né? É muita coisa de adolescente isso aí, sabe? Essas birras com determinados tipos de personagens que são galãs, porque numa determinada época o cara fez um sucesso danado com as meninas, né? Era a série das moças, então capturou a atenção delas, e tem uma rapaziada que não consegue lidar bem com essa situação, então tem que ficar com umas babaquices do tipo ter raiva do Justin Bieber, né? É engraçado que eu nunca tive esse problema, eu realmente nunca tive esse problema. Minha vida inteira eu sempre vi esses fenômenos, isso nunca me incomodou. Pelo contrário, eu achava interessante observar. Na minha adolescência, né, pré-adolescência, teve o sucesso do Menudo, que era um conjunto musical, os 4 rapazes dançarinos lá, que tinha lá o Rick Martin, né? E as meninas eram tudo doidas por isso, ficavam aquelas tietagens malucas, né? E ficavam os moleques com umas raivas. Eu nunca achei isso estranho, eu até achava legal algumas das músicas do Menudo. Mas assim, realmente um problema que nunca me afetou, essa tentativa de concorrer com ícones pop famosos, sempre achei isso uma bobagem. E esse caso do Robert Pattinson aconteceu isso, né? O pessoal zoou muito e marcaram o ator. Então ficou uma resistência muito grande, né, por ele assumir determinados papéis mais sérios. Inclusive teve essa resistência com relação ao Batman. Ele tem excelentes memes também. Mas inclusive eu li Crepúsculo, os livros todos, inclusive li até os spin-offs. Eu acho interessante o universo Crepúsculo, vi os filmes. Agora ele tem uma série de falhas, né? E não é uma coisa duradoura, é uma coisa que já acabou, já passou a onda e não vai voltar. É diferente de Harry Potter. Harry Potter é clássico, isso eu digo, Harry Potter é clássico e não vai ser esquecido tão cedo. Mas bem, a escolha do Robert Pattinson para mim, ele funcionou muito bem. Não é o meu intérprete do Batman favorito, mas também longe de ser o pior. Lembrando que intérpretes live action, né, nós tivemos basicamente Adam West, da série antiga, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, aí teve o Christian Bale, Ben Affleck e agora o Robert Pattinson, né? Meu favorito é o Ben Affleck, eu já disse isso mais de uma vez, e gostaria muito que ele se mantivesse. E é curioso, a gente poder manter a guia com essas produções cinematográficas em si, porque elas são bastante interessantes de serem observadas e comparadas com essa nova versão do Batman, que é uma versão claramente mais realista, tentando trazer o personagem mais para uma realidade concreta e consegue. Fica um Batman convincente. Por exemplo, todo mundo gostou muito do filme Coringa, excelente, realmente. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu terminei de ver o filme Coringa, é que eu dizia assim, cara, eu não consigo imaginar o Batman nesse universo. É real demais. Esse Batman do Robert Pattinson, eu consigo. Aí eu fico pensando, será que vai nessa direção? Não dá pra saber porque os caras colocaram um outro Coringa lá também que muito diferente. Mas essa pegada ficou interessante, uma pegada mais realista mesmo. Mas a gente precisa recapitular todos os personagens anteriores. E lembrando que Batman é um personagem de 1938, 39, não lembro exatamente agora. E ele é claramente inspirado no personagem Zorro. Que o personagem é de 1919, inclusive. Já tem, ou seja, essa tradição de super-heróis e heróis mascarados, justiceiros, já tem mais de um século. E o Batman tem essa inspiração escancarada. O Zorro, vale lembrar,
Ele é também um sujeito da alta sociedade, né? O cara que se fantasia de Zorro, que à noite veste lá aquela roupa lá escura. A palavra Zorro na verdade é raposa, né? E então tem uma série de paralelismos que são claramente assumidos pelo Batman, né? Que afinal, quando os pais dele foram assassinados, eles estavam saindo de uma sessão de filme do Zorro, né? E o Bruce Wayne estava muito empolgado e ocorre lá o crime que vai marcar a sua vida definitivamente. Mas bem, eu li várias histórias clássicas do Batman. Uma vez eu comprei um gibi muito antigo, bem grosso, com todas as histórias clássicas, inclusive a inaugural, a estreia do Robin, a primeira vez que aparece o Coringa, tudo. E isso, infelizmente, eu não sei onde é que está. Está guardado, eu não perdi nada não, mas eu teria que procurar aqui, porque tem coisa aqui na minha casa, tem coisa na outra casa. Mas o fato é que, recapitulando os filmes, a parte das pessoas da minha geração se acostumou com aquele Batman e Robin da televisão. A série antiga da década de 60, 70, que hoje é muito objeto de gozação, né, e não é para menos. E foi aquele Batman interpretado pelo Adam West, que é absolutamente psicodélico, né, muito maluco. É totalmente surreal, de situações assim, completamente sem noção, aqueles roteiros assim, completamente previsíveis, repetitivos. Pra você ter uma ideia do nível de bizarrice ali, tem um episódio que, apesar de Batman e Robin normalmente, evidentemente, vestirem uma roupa quando estão na mansão Wayne, né, normalmente era assim, eles desciam por uns escorregadores assim, verticais, aquele tubo, aparecia o Bruce Wayne e o Dick Grayson descendo, e quando chegava lá embaixo aparecia com os uniformes prontos. Né? Mas tem um episódio que eles vestem as roupas com cápsulas efervescentes, bebem as cápsulas efervescentes e aparecem fantasiados. É muito engraçado. E aí quando, na década de 80, acho que foi 88, que surgiu 88, né, o Batman, o primeiro filme dirigido por Tim Burton, com Michael Keaton, houve essa primeira grande ruptura da imagética audiovisual, né? Porque nos quadrinhos, sim, já tinha uma visão bastante diferente. Mas assim, no mundo audiovisual, era uma releitura muito forte. Inclusive, na época, foi um hype danado esse filme do Batman. O cara tinha selinho do Batman, tudo quanto é carro, assim, uma coisa impressionante. E o filme estreou, fez bastante sucesso, né? Depois veio o Batman Returns, né? Que no primeiro ele luta contra o Coringa, né? Inclusive o Coringa, o Jack Nicholson, ficou famoso por ter roubado o filme do Batman, porque a interpretação do cara realmente foi muito marcante. Depois veio o Batman Returns com o Danny DeVito, que é Michelle Pfeiffer, né? Que manteve mais ou menos o estilo do Tim Burton, mas alterando um pouco o visual. Uma das coisas que eu sempre gostei muito desses filmes do Tim Burton era o visual de Gotham City, que é um visual realmente gótico, por assim dizer. Né? Mas depois veio o Joe Schumacher e deixou a Gotham City muito colorida, né? Apesar de ainda tinha umas coisas bastante interessantes também, com aquele Batman e Robin, né? E depois veio o Batman Forever, né? Que tem o Schwarzenegger como vilão. Né? E isso cumpre uma espécie de primeiro ciclo do Batman, dos quais o do Tim Burton são bem diferentes dos que vieram depois, né? Interpretados com atores diferentes, com Val Kilmer, depois com George Clooney. E se encerrou essa fase. Aí, muito tempo depois, viria a trilogia do Christopher Nolan, né, que até hoje é que é mais reconhecida, que é mais celebrada. E eu já vou logo confessando algo que muita gente pode ficar revoltado, mas eu não gostei do primeiro Batman, do Christopher Nolan. Sinceramente, eu não gosto daquele filme. Eu acho até que ele começa bem, apresenta umas coisas interessantes, puxa um certo realismo. A parte deles treinando lá com o Ra's al Ghul é interessante também, apesar que eu sempre achei aquele elemento meio caricato, você apelar para uma espécie de jornada pelo Oriente, assim, acho que é uma coisa que destoa um pouco do Batman original, acho que faz mais sentido isso ser uma coisa mais norte-americana mesmo, mas tudo bem. O segundo filme, já que é o nominado Cavaleiro das Trevas, eu já acho excelente, foi um filme muito bom. Inclusive, aquela cena dos navios, né, quando você tem um navio repleto de prisioneiros condenados e outro navio de pessoas comuns, né? E o Duas Caras arma uma situação onde deixa um detonador para cada um, né? Com a promessa que quem detonar o outro primeiro está salvo. Né? E se ninguém detonar até determinado momento, explodir os dois. Aquilo ali foi fantástico, uma ideia muito interessante. Foi uma coisa muito bonita o desfecho final, né? Até porque acontece que no navio dos criminosos chega um negão lá, do doido, pega o tanque e joga e fala, ninguém vai explodir porcaria nenhuma. Que é perfeitamente plausível, isso poderia acontecer. Eu acho mais improvável do outro lado.
que o pessoal não tivesse coragem efetivamente de explodir, mas acabou que não teve. Eu achei aquela cena muito bonita, realmente foi muito inspirador. Só não gostei daquela parte, daquela sequência na China, onde em vez de usar uma bate-asa, né, alguma coisa do tipo, ele usa um C-130 para sequestrar um cara lá, eu acho que em Hong Kong, não lembro agora, ou dentro da China continental, mas o fato é que, poxa, seria mais interessante ele entrar lá com um tipo de tecnologia mais discreta do que meter um diabo de um C-130 americano, né? Como é que você ia entrar com aquilo aí no território chinês? Ou alugar um lá dentro e fazer uma operação desse tipo assim. Então, essa parte ficou ruim. É a única coisa que eu mudaria no filme. De resto, excelente. E depois veio aquele lá contra o Bane, que é um filme interessante também, mas eu achei exagerado um pouco em alguns aspectos. Mas fechou essa trilogia do Christopher Nolan, do qual eu realmente não gosto do primeiro filme, mas os outros dois eu acho bons, especialmente o segundo. O primeiro, porque no final, ele, entre outras coisas, apesar de que tem ótimos momentos, mas principalmente no final, ele estraga. Por causa daquelas sequências de luta horríveis, que você não entende nada, aquelas malditas câmeras tremidas, muito de corte, assim. Essa técnica maldita, hollywoodiana, de fazer lutas confusas, lutas incompreensíveis. Coisas que às vezes fazem sentido quando você quer retratar o desespero de personagens numa confusão, né? Mas não, quando você tem super-heróis, você tem que saber lutar. Então a sequência de luta tem que ser clara. Pra piorar, teve aquela sequência final dele lá pondo todo mundo pra fora da festa na casa dele, explodindo a mansão, quando poderia ter dado uma desculpa muito mais clara. Aquilo foi tudo muito esquisito. Mas o terceiro filme também, ele tem uma série de problemas. Né? Aquele que tem a mulher gato, inclusive. Tem umas coisas ali que difíceis de engolir. Por exemplo, o Bruce Wayne, que é um bilionário, sofre um golpe, né? E fica muito com todo mundo viu que foi um golpe, o cara ficou totalmente sem dinheiro. E já começa com essa viagem, né? Um bilionário fica totalmente sem dinheiro. Não, isso não acontece, bicho. Simples assim. E no dia seguinte estão cortando a luz do cara, estão recolhendo o cara. Por favor, meu amigo. Os caras não tem um monte de riqueza guardada em casa, não tem outro. Quer dizer que o cara tinha um carro comprado à prestação, né? Porque esse cara foi lá pegar o carro de volta. Não comprou o carro à vista, não? Que diabo de bilionário é esse? Assim, mas espurrada, aquele exagero também daquela situação toda em Gotham City, de ter conseguido prender toda a força policial por meses no subterrâneo, muito exagerado. Mas o filme tem, no geral, ainda acho um filme positivo. O segundo eu acho melhor, mas bem, chega. Aí veio a sequência do Zack Snyder, que tem Batman vs Superman, e logo em seguida tem o Liga da Justiça, né, que eu achei excelente, especialmente o Liga da Justiça, versão do Zack Snyder, versão estendida, de 4 horas de duração, que é absolutamente maravilhoso. Batman também aparece na versão estendida do Esquadrão Suicida, e eu gostei muito desse Batman, do Ben Affleck, inclusive ficou o melhor Batmóvel de todos. Só que ele tem um estilo diferenciado, claro, para exigir mais esse universo de super-heróis, essa coisa mais improvável, coisa mais colorida, coisas mais interessantes, assim, de super-seres muito mais exagerados. Então toda essa dimensão, e ele encaixa bem. E por fim, o último Batman, ele vai no sentido totalmente contrário. Ele é ainda mais realista do que aqueles do Nolan. Ele é muito mais reduzido em termos de ousadia. Você vê que o Batman, grande parte do tempo, ele está andando de moto, disfarçado, você nem vê que ele é o Batman. Às vezes ele veste a roupa de formas inusitadas. O Batmóvel é uma coisa muito mais modesta, mas ficou muito interessante, ficou muito bom. Então deu um realismo mais que permite, por exemplo, você ver aquele Coringa. O personagem, o Charada, ficou excelente. E é um filme, como se diz, um filme noir, né? É um filme dark, black noir. Noir é preto também em francês. Bem soturno, bem de investigação, resgatou aquela ideia de Batman detetive, fazendo uma investigação muito mais aprofundada. As sequências de luta são mais discretas, mas são boas, são bem feitas. Você recupera até um pouco daquele Batman que apanha, mas ele sempre vence. Toma umas pancadas, mas ele sempre dá um jeito de retalhar. Que era o que acontecia naquela velha série antiga. Eles apanhavam muito, mas acabavam vencendo. E ficou interessante, ficou bem feito. Não teve lacração. Se isso for interessante, a mulher gato ela é bem discreta, ela age mais na malandragem mesmo, na sedução, no truque, no golpe baixo. Você vê que ela não tem condição de enfrentar o Batman, por exemplo, isso fica bem claro, né? E mesmo as cenas que exageram mais, você vê que ela usa subterfúgios lá para ludibriar os caras.
E eu acho que ficou um pouco mais fraco na sequência final, né? Mas o que é realmente interessante no filme? Bom, em primeiro lugar, uma coisa que sempre me incomodou é essa atualização dos personagens, dos super-heróis. Porque a maioria deles foi criada há muito tempo. Lembrando, Batman foi criado em 1938, 39, antes da década de 40. E seguindo o padrão da sua época. E ao longo do tempo eles foram sendo atualizados. A minha visão é que nenhum desses super-heróis mais antigos, especialmente o Super-Homem e o Batman, nenhum deles realmente encaixa bem no mundo moderno. Eles têm um certo estilo de época que quando você os readapta, tudo bem, dá para fazer filmes interessantes, dá para fazer filmes legais, mas alguma coisa se perde. E a coisa que eu mais lamento é que ninguém tenha culhão de fazer um filme desses super-heróis ambientado naquela época lá mais antiga. Seria muito bacana ver um filme do Super-Homem na década de 40, na década de 30, 40. É a coisa que eu mais tenho vontade de ver. Ou do próprio Batman. Eu digo isso porque, veja só, naquela ambientação faz muito sentido que você não consiga saber quem é o Batman. Porque você vai ter muito poucas imagens, poucas pessoas vão vê-lo pessoalmente. Aqueles poucos que têm maior condição de saber quem ele é, como o próprio comissário Gordon, são cúmplices dele de uma certa forma. Ele não aparece com muita facilidade. Mas hoje, no mundo real, com esse monte de câmera para tudo quanto é lado, celular para lá e para cá, reconhecimento facial, como que você vai aceitar essa licença poética de que ninguém reconhece que o Bruce Wayne ali, uma máscara que mostra tudo, mostra o olho, as feições básicas do cara estão preservadas. Super-Homem não vou nem contar, né? Pelo amor de Deus, aquilo ali realmente é muito nonsense. Eu acho até que eles poderiam atualizar o mito, por exemplo, dizendo que é uma tecnologia kryptoniana que o cara põe o óculos e altera a aparência dele, coisa nesse sentido, né? Porque, cara, nós não estamos mais em 1940, bicho. Nós temos todo um sistema de vigilância ostensiva que está reconhecendo tudo por aí. Apesar de que esse sistema sofreu um baque danado com o uso de máscaras, né, por causa da pandemia. Porque é uma coisa muito dissonante com relação às teorias conspiratórias de que obriga todo mundo a utilizar máscara, só que isso dificulta a vigilância ostensiva também. Né? Mas bem, e outra coisa curiosa, o Super-Homem não tem impressão digital, não? Porque ele sempre usou as mãos vazias, né? Então é de se esperar que o Clark Kent, se ele está numa sociedade normal, ele tem que ter impressões digitais. E o Super-Homem não tem? Bem, deixa de lado, voltemos para o Batman. Então, de uma certa forma, esse filme atual consegue manter um pouco do espírito de época antigo, mas adaptado para as novas tecnologias, onde você vai ter essa improbabilidade de encarar que ninguém vai reconhecer o Bruce Wayne ali, essa licença poética você vai ter que lidar com ela a maior parte do tempo. Mas ao mesmo tempo, ele conseguiu restringir a história num determinado nível que torna ela um pouco mais plausível, um pouco mais pé no chão realmente, mais realista. E o modo como ela vai se desenvolvendo, especialmente por investigação, nota-se muito claramente ali que o Batman ali, ele está atuando tipo tem uns 2 anos, ainda tá, a maioria das pessoas não sabe quem é, ainda tem uma resistência da polícia, e tem aquela situação assim, onde ele não é bem visto, né, pelas autoridades, né? Coisa que, por exemplo, na série antiga sempre foi, né? O Batman era totalmente amigado com os poderes estabelecidos ali, né? Nesse filme ele subverte um pouco isso. Apesar de que ele tem um aliado, tem um comissário Gordon que ficou bom também. Engraçado que aquele personagem, o chefe O'Hara, ficou totalmente esquecido, né? Porque antigamente na série antiga você tinha o comissário Gordon e tinha o chefe O'Hara, que era um chefe de polícia, né? Os aliados do Batman, e é um personagem que desapareceu. Não me lembro de ninguém ter reaproveitado em situação nenhuma. E esse Batman tá tudo muito bem encaixado. Você tem o Alfred também, tá muito bom. Aliás, o Andy Serkis, né? Tá a cara do Lula, bicho. Pelo amor de Deus, eu juro que eu olhava para aquele Alfred. É o Lula trabalhando no filme do Batman. Que porra é essa? Engraçado que ninguém. É só eu que acho isso. Ninguém notou essa similaridade curiosa, né? O legado, como eu falei, já tá interessante também. E o filme aborda uma questão que eu acho que ela também tem que ser atualizada e vem sendo atualizada. É porque, como eu digo naquela minha live sobre mitos, super-heróis e super-mitos, todos esses mitos de super-heróis mais antigos, né, eles são releituras de estruturas clássicas que foram sendo simplificadas e readaptadas ao ponto de perder alguns elementos cruciais. Né. São heróis conservadores, pois não têm uma dimensão revolucionária, eles não vêm para alterar uma ordem de coisas.
E no caso do Batman, ele não está lidando também com super ameaças capazes de destruir o mundo, também são coisas mais modestas, né? Assim como era o caso do Zorro também. Então ele está mais naquele âmbito local, da criminalidade local. E veja só, você tem aí uma dimensão de nobreza, onde os personagens, os heróis são sempre, de uma certa forma, seres que estão acima da humanidade ou no topo da humanidade. Ou eles são descendentes de deuses, extraterrestres, ou no caso do Batman, que é o super-herói humano, ele é filho de um bilionário. Né? Antigamente eram milionários, depois foi atualizado para bilionário. Inclusive as versões originais do Batman não tinha nem referência sobre qual era a atividade da família dele, era apenas um playboy que tinha uma herança enorme. E depois atualizaram isso no Batman do Tim Burton para um cara que vivia de renda. Esse negócio de indústrias Wayne surgiu depois isso. Depois que inventaram essa história. Inclusive ficou mais difícil de tornar o personagem verossímil, né? Porque ele teria que trabalhar nessas indústrias. Então você teria que dar uma dimensão executiva para ele, uma dimensão de CEO. E eu acho que isso nunca combinou bem com o Batman. Na trilogia do Nolan, eles fizeram isso, colocaram outros personagens, inclusive adicionaram aquele personagem interpretado pelo Morgan Freeman, para fazer um pouco essa ponte com essa dimensão empresarial, mas eu nunca achei que isso ficou realmente bem desenvolvido. E mais uma vez nós temos, voltando a falar sobre o Alfred, a figura do Alfred como uma figura central, que sempre me espantou como é que nunca foi tão mais profundamente desenvolvido, apesar de que nesses filmes ele deu uma importância um pouco diferenciada para ele também, né? O primeiro filme que vai dar um tratamento digno, vou dizer assim, pelo menos tem a intenção de ser digno com o Alfred, é o quarto filme da série antiga, né? Que é o Batman e Robin, na verdade, o Batman Forever, o filme 3, né? Batman e Robin, que tem lá a Batgirl, também tem a Alicia Silverstone, tem lá a Poison Ivy, tem o Mr. Freeze. Ali eles dão uma atenção maior pro Alfred, essa parte é interessante. Mas normalmente é um personagem que fica sempre em segundo plano, mas sempre representado sempre colocam atores muito bons, como colocaram, por exemplo, o Batman do Ben Affleck, né, que eu esqueço o nome do Jeremy Irons, muito bom aquele ator, assim como era o Michael Caine, né, da trilogia do Nolan. E agora tem o Andy Serkis que está muito bom também. Você vê que o Alfred tem uma importância crucial. Evidentemente, se não fosse Alfred, não tinha Batman. Então, isso é uma coisa que sempre me impressiona quanto que esse personagem às vezes não é tão bem desenvolvido, bem explorado quanto ele merecia. Inclusive naquela série de TV, o Gotham, né? Eu não vi a série, eu vi a primeira temporada, vi a primeira e a segunda temporada, mas depois não vi mais. Tem esse papel mais proeminente do Alfred. Então, mas o ponto é que, voltando, ele é um bilionário, ele é um herdeiro, e isso, numa determinada época, ainda estava dentro de um imaginário que era mais fácil você combinar com situações gerais, assim, então não tinha muita questão de crítica social, pelo menos não da forma como a gente tem hoje. Então não incomodava muito você ter um herói milionário, como era o próprio Zorro, que era um cara da nobreza ali, daquela mexicana, um cara da alta sociedade, que inclusive se fingia assim, de ser meio efeminado, para de noite ter um papel convincente como o heróico Zorro. Né? E recentemente estão tentando problematizar essa questão de ser um cara muito rico. E fizeram isso muito vagamente na série de filmes lá do Batman Tim Burton e Joel Schumacher, mas assim, muito superficialmente. Tentaram fazer um pouco mais na série do Christopher Nolan, dar uma problematizada nessa questão de ele ser um cara que vem da elite. No Batman do Ben Affleck, como tem uma outra dimensão, essa problematização vem pelo próprio Super-Homem, né? Isso é bastante interessante. Mas eu acho que nesse Batman atual, isso é levado a um nível mais interessante. Porque aí a própria família Wayne em si é problematizada. Então você coloca ali que você percebe que muitos dos problemas que estão acontecendo ali têm, em parte, relacionados à própria família Wayne. Inclusive, pela primeira vez se desenvolve alguma coisa sobre a mãe do Batman, a Martha Wayne. E uma dimensão até bastante obscura no sentido. Né? Meu Deus, esqueci o nome do pai do Batman, o Thomas Wayne, ele também tem sido muito pouco explorado. Ele foi um pouco mais explorado no filme do Coringa, né? Mas também é dado uma dimensão, isso não aparece, mas são contados em retrospecto. E aí vê que eles têm uma relação com situações problemáticas que estão acontecendo na cidade, que em um determinado momento parecem uma coisa assim mais... eles são mais culpados, depois se percebe que não é tanto, então tem uma série de releituras, mas o fato é que tem ali, nesse Batman novo, o que o caracteriza, diferente de todos os outros, ninguém nunca explorou dessa forma,
É o mergulho do personagem entender a si próprio, entender suas próprias origens, entender quem eram seus pais e o que ele é, qual é o papel dele no mundo. Sendo um herdeiro que recebe uma fortuna enorme, ele problematiza isso, ele não se sente digno disso, ele sente que tem um papel a cumprir. E toda essa situação que envolve ali essa questão do combate ao crime, em grande parte, é não apenas aquele trauma perpétuo da morte dos pais dele, mas é sobretudo uma tentativa de achar um sentido existencial. E isso foi muito legal. E o modo como isso vai sendo desenvolvido ao longo do filme, e no final vai culminando de uma forma totalmente inesperada, com a questão do Charada, que ficou um personagem muito bacana, e o modo como as coisas são correlacionadas, a família Wayne e o próprio Bruce, tudo é colocado, equacionado dentro de uma problemática assim, bastante complexa e um tema social bastante sensível, uma coisa até bem direcionada. Inclusive se sintoniza um pouco com o filme do Coringa, por isso que eu acho que são filmes que conseguem ter uma similaridade, apesar de um visual um pouco diferente. Pela primeira vez eu vi um Batman que é realístico, efetivamente realístico, não só pela fato de não ter superpoderes, a questão não é essa. É que até as próprias tecnologias são um pouco mais modestas, né? Como eles não aparecem muito, ninguém fica tão assustado com o Batmóvel também. Tudo bem, tem lá. Não entendi muito bem que esse Batmóvel realmente é propulsionado por uma turbina, porque não dá a impressão que a turbina é mais decorativa. Até porque essa coisa de turbina, carro impulsionado por turbina, a coisa não faz muito sentido. Viu? Vamos lá. E os carros que efetivamente fizeram isso são para bater recorde de velocidade em linha reta, na pista plana. Mas não tem como um carro ser impulsionado pela turbina porque ele precisa ter tração aderente na pista, nas rodas. Então pode ser o caso de ser um carro com tração, sim, mas tem a turbina adicional. Não sei se seria esse o caso, porque aí seria útil, por exemplo, de o carro pegar uma pista com óleo, uma pista plana, perde a aderência, mas ele continua impulsionando com as turbinas. Mas o Batmóvel desse novo Batman ele é realista, e nada daquelas maluquices de disparar míssil para algum lado, essas coisas assim. E tem um visual mais discreto, mas ao mesmo tempo impressionante, até um pouco assustador. E as cenas são convincentes. Então ficou bastante interessante. E aí você vê que é uma tecnologia que também não chegaria a ser uma coisa do tipo, porra, como é que o governo toma conhecimento de um treco desse sentido e não vai atrás? Porque o Batman do Christopher Nolan, apesar de tudo ter ficado bom, você vê ali um tanque de guerra que deveria ser um armamento restrito. Depois você vê ali uma nave, uma aeronave lá de uma tecnologia diferenciada. Cara, aquilo aí é motivo para intervenção federal. Como é que assim, você tem um mecanismo militar, um armamento militar daquele, dentro de um meio civil pilotado, utilizado por algum desconhecido? Como assim o exército não intervém? Essas coisas assim, isso é inverossímil. Quando você vai para uma série já do Zack Snyder, já não é tão, já fica um pouco atenuado, porque já está num universo um pouco mais fantástico, né? Um universo cheio de super seres, então dá uma atenuada. Apesar de que tem problemas também esse Batman fez Superman, que eu não vou entrar muito aqui, mas eu acho que também eu nunca gostei muito dessa ideia de Gotham City, de ficar perto de Metrópolis, para mim não faz muito sentido. Apesar de que tem uma coisa, que até esqueci de comentar, né? Porque é o fato de que nunca utilizaram um determinado tipo de abordagem para o Batman, que para mim seria uma coisa muitíssimo interessante, apesar de que é um pouco difícil de fazer. Mas é um Batman visto totalmente pela ótica das pessoas comuns que não fazem ideia de quem ele é. Porque todas as edições, todos os filmes, séries, quadrinhos de Batman até hoje, sempre foi pelo ponto de vista do próprio Batman ou com o próprio Batman. Ou seja, o espectador sempre sabe quem ele é. Sempre sabe tudo que está por trás dele. O público em geral não sabe. E isso nunca foi devidamente explorado. Quem passou perto de fazer isso, veja só, foi Batman vs Superman. Que tem uma sequência onde, mesmo você sabendo que é o Batman, a situação transcorre de uma forma onde você consegue entender o ponto de vista da pessoa comum que não faz ideia do que é aquilo. O cidadão comum que se depara com aquele justiceiro, aquele super-herói ali, não sabe que ele não tem superpoderes. Pelo contrário, dá a impressão que é uma coisa sobrenatural. Os quadrinhos do Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas, exploram isso bem. E isso é uma coisa que sempre foi pouco explorada, infelizmente. A gente sabe que o Batman não tem superpoderes, mas outras pessoas não deveriam saber. Deveria ser uma coisa muito discreta. E nesse filme, isso fica muito interessante, porque apesar de a gente ter essa dimensão mais humana, o modo como ele age, os truques que ele tem, deixa o pessoal assim meio
perplexo, assim, sabe? Apesar de que tem uma sequência bem mundana, ele desmaia, ele é levado pra delegacia, assim, e depois ele foge, né? Meio que na malandragem também. Mas ainda assim, conseguiu-se capturar um estilo de personagem bem diferenciado, que eu acho que só estaga um pouco no final, porque acho que a sequência final ele fica assim muito exposto, né? É um negócio excessivamente apoteótico, é uma coisa que meio que vem para resgatar o heroísmo do personagem que estava sendo um pouco criticado. Aí tem aquele final assim mais emblemático, ele dando a mão, salvando as pessoas. Tá, ficou legal, mas eu acho que destoou um pouco também da forma geral do filme, né? Não sei se vai ter sequência. Seria interessante ver essas outras abordagens, ver essa abordagem do Coringa nessa nova versão. Eu gostaria muito que fizessem um crossover com aquele Coringa do Joaquin Phoenix, mas eu sei que já não vai rolar. Mas porque dá pra ver aquele Coringa nesse Batman aqui, e eu acho que são casáveis as ambientações. E tem muitas coisas interessantes que eu até que teria que ver esse filme de novo. Aliás, pra ser sincero, eu acho até que eu perdi o comecinho quando eu tava entrando no cinema assim. Já cheguei no título, né? Mas eu procurei na internet e parece que não tem nada a mais do que aquilo. E vi as cenas deletadas também, tinha sequências bem mais longas do Coringa. Ficou um filme longo, ficou um filme meio assim, depressivo, mesmo naquele estilo detetive dos anos 30, 40, que foi, o personagem já foi pensado em várias ocasiões assim, isso ficou bacana, é uma abordagem diferenciada. Não esperem um filme frenético, cheio de efeitos especiais, não é. É um filme muito mais pé no chão e muito mais denso, muito mais atmosférico. Você consegue de fato se mergulhar naquele mundo assim meio pesado, meio sombrio. É um filme bem escuro, inclusive um filme, como eu falei, um filme dark, black noir, preto e negro, né? Mas ficou muito bom. E, apesar disso, ele é nítido, você entende o que as coisas aconteceram. Você não fica. A escuridão não atrapalha o entendimento da ação. E às vezes o recurso de escuridão é utilizado, é muito bem utilizado, especialmente em algumas sequências de ação, onde você está no escuro e a única luz que você tem são o disparo das armas. Isso ficou muito bem feito. Apesar de que, no geral, eu acho que o Zack Snyder fez isso melhor ainda. Em poucas sequências, mas fez. Para mim, até hoje, a melhor sequência de ação do Batman filmada foi no Batman vs Superman. Aquela sequência quando ele invade lá aquele depósito e luta contra um monte de vilões. Aquilo ali ficou do caralho. Realmente ficou muito bom. É a melhor sequência de ação do filme, senão. Mas a sequência também do Liga da Justiça do Zack Snyder, onde o Batman dá um show, só que ele tá lutando contra alienígena, um pouco diferente, né? Tem um visual um pouco, não está no mesmo nível de uma luta mais realista, mas é do caralho também. Aquele Batman ficou fantástico. E esse Batman novo, do Robert Pattinson, é uma outra pegada, que é uma abordagem alternativa. Você fica imaginando, putz, como é que seria desenvolver mais um universo de super-heróis mais ou menos nesse estilo, claro. Você não poderia ser heróis super poderosos, teria que ser bem mais modesto, talvez um poderzinho aqui ou ali. Mas, sim, infelizmente eu acho que não vai colar, porque existe a possibilidade agora aberta, dessa notícia maravilhosa, de que o universo Snyderverso vai voltar. Houve uma mudança na direção empresarial da Warner e parece que agora o negócio vai ser colocado de volta. Eu acho que é bem provável, se isso acontecer vai ser uma maravilha, porque aquilo ali é absolutamente lindo. E aí vou, para finalizar, voltar um pouco às questões contemporâneas, atuais, de por que eu acho que a partir de agora é perfeitamente plausível a ideia de que a lacração esteja em decadência. E isso eu não digo apenas pelo fato de que filmes de lacração zero fizeram extremo sucesso, como Homem-Aranha de Volta para Casa, quer dizer, sem Volta para Casa, né, é maravilhoso, um filme pop muito divertido, sem lacração. O fato dos próprios filmes do Snyder terem se afastado disso e a Liga da Justiça do Zack Snyder ter feito um sucesso enorme, apesar de que tentaram esconder de todas as outras formas, houve uma sabotagem nítida, e eu disse isso com todas as letras, porque o Snyder não é lacrador, é alguém que tem uma visão diferenciada. Eu expliquei isso no filme do Liga da Justiça do Zack Snyder contra a Liga da Justiça Social. E esse Batman novo também é diferenciado. E por que existe a forte possibilidade de agora isso diminuir? Sabe por quê? Por causa dessa guerra. Não só, mas principalmente porque esta guerra que está acontecendo agora, que está tendo um impacto comercial violento, isso vai gerar uma crise econômica generalizada e ganhar dinheiro vai passar novamente a ser mais importante do que fazer pregação ideológica.
E já ficou claro que para você manter esse ritmo de pregação ideológica, você tem que gastar dinheiro. Você não ganha, você gasta mais do que ganha. E se você quer ganhar dinheiro de verdade, você tem que respeitar um pouco mais os símbolos, os super-heróis tradicionais, e voltar um pouco aquele estilo mais antigo, ou até porque, mesmo do ponto de vista de uma plutocracia que insiste em fazer essa reprogramação da sociedade, né, ele pode chegar à conclusão, olha, cara, isso não está dando certo. Vamos dar um passo atrás e ver se a gente consegue achar um outro meio. Ainda tem isso. Mas eu acho que, no geral, a situação econômica vai ficar complicada mesmo. Se acontecer de sanções se estenderem para a China e esses filmes perderem o mercado chinês, meu amigo, aí a situação vai ser complicada. Aí você pode se preparar para você ter a forte possibilidade de haver um retorno, porque agora vai ser mais importante fazer histórias melhores, histórias que respeitam mais os fãs, que valorizam mais os símbolos tradicionais, os símbolos arquetípicos dos personagens, do que ficar tentando empurrar uns vieses ideológicos que, em geral, não se traduzem em lucros. O fato de que Kinak não lucra é realmente porque eles não estão preocupados em lucrar. Eles estão querendo, pelo contrário, eles estão tentando investir numa reprogramação social, porque eles querem jogar dinheiro mesmo. Eles estão pensando de outra forma. Mas talvez isso não seja mais viável. Para poder confrontar o bloco eurasiano, esse pessoal vai ter que, bendito, virar homem de novo, sabe? Parar com essas boiolices. E então isso pode ser muito bom para a produção artística norte-americana nos próximos anos. Mesmo que tenha todo um viés assim que seja contaminado, vai ter sempre uma propaganda anti-russa, essas coisas assim. Mas no geral, eu acho que ainda traz elementos de volta. Então eu tenho esperança de que que esses tempos da degeneração simbólica das grandes franquias pode estar, não vou dizer que vai chegar ao fim, mas está entrando em retração. E a gente vai ter uma melhora daqui para frente. Espero muito que isso aconteça, com novas versões, não só o universo do Zack Snyder, mas novas abordagens também, com uma percepção diferente, um respeito maior à tradição. E eu só fico lamentando que ainda falta alguém ter a coragem de não só levar esses personagens de volta para um passado um pouco mais remoto, né? Mas também essa ideia de, por exemplo, você fazer um filme do Batman totalmente do ponto de vista de quem não conhece o Batman e aquele pessoal que só vê as coisas acontecendo assim, meio sem entender. Isso seria muito interessante. Mas estou satisfeito, bastante satisfeito com esse novo Batman com Robert Pattinson, ficou muito bom. Tem lá minhas críticas, apontaria algumas outras coisas também, mas não quero deixar o vídeo muito longo. Só queria dar essa satisfação agora, porque realmente eu senti muita necessidade de falar sobre esse personagem, né? Personagem que vai ser muito interessante de observar quando esse personagem vem fazendo um século de vida, falta um pouquinho ainda, né? Vai fazer em 2038, né? 2038, 2039, não está tão longe assim, né? Mas esses personagens farão um século. Eu fico imaginando como é que serão as comemorações quando chegar essa época, né? Mas assim, fica essa minha análise aí. É bom, recomendo ver a live sobre super mitos e super-heróis, que vai aparecer aqui na tela final. O vídeo sobre o Zack Snyder também, que aparece, também tem um do X-Men, tem um outro sobre super-heróis que eu vou colocar aqui também. Mas é basicamente isso. Eu sou o Marcos Valerio XR, na madrugada de 7 de abril de 2022. Muito obrigado por sua atenção.